Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Seja bem-vindo a este canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas também para que você seja um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero convidar você a me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição deste vídeo e que Deus te abençoe. E a palavra que eu quero compartilhar com você neste momento se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36 a seguir, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele e entrasse em casa do fariseu, e assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falou consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E disse Simão respondendo: tenho, Senhor, para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, mas desde que eu entrei, esta não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Bem, essa passagem é uma passagem muito conhecida e muito interessante. O que nós podemos observar aqui é que nós estamos diante de uma história real, onde nós vemos o Mestre Jesus e nós vemos 2 pessoas com a mesma oportunidade perante o Mestre. De um lado, nós estamos vendo um homem, Simão, o fariseu, que convida Jesus para comer em sua casa, para entrar, para ceiar com ele em sua casa. Jesus humildemente recebe este convite, aceita este convite e vai até a casa desse Simão, o fariseu. Do outro lado, nós vemos uma mulher que a Bíblia não dá a ela o nome, uma mulher que a Bíblia chama ela de pecadora. Na verdade, ela não tem um nome, ela tem apenas um título. Quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós vamos observar aqui no texto que ela ouve falar que Jesus estava na casa de Simão, à mesa de Simão. Quando ela ouve falar, preste atenção nisso, ela não simplesmente vai ao encontro do Mestre, ela se prepara para ir ao encontro do Mestre. Ora, a Bíblia diz que ela era uma mulher pecadora. Entrar na casa de um fariseu, obviamente que essa mulher não seria bem aceita naquele ambiente. Para ela chegar até o Mestre, ela teve que romper com barreiras que havia, ela teve que quebrar tabus, ela teve que romper com tudo aquilo que impedia, que dificultava com que ela chegasse até o Mestre. Olha que interessante isso. Não foi fácil para ela ir até onde ele estava. Na verdade, aquele ambiente não iria recebê-la muito bem, mas ela também não vai de qualquer maneira. Ela vai e prepara um vaso de alabastro com unguento, ou seja, ela poderia simplesmente ter ido ao encontro do Mestre, mas ela não faz isso. Ela se prepara primeiro para depois ir ao encontro do Mestre. Amém? O que eu vejo nessa mulher, eu vejo coragem, ousadia e determinação.
Ela estava determinada a ter um encontro com Jesus, a ter um encontro com o Mestre, de modo que essa determinação lhe proporcionou forças para romper com as barreiras. Amém? Quando nós olhamos para esses dois, ambos tiveram a mesma oportunidade de estar diante do Mestre, mas cada um teve um resultado diferente. E é sobre esse resultado que eu quero falar com você nesse momento. Embora Jesus tivesse sido convidado por Simão para entrar na sua casa, Simão naquela época não recebeu da forma como a cultura ensinava. Ali naquele momento, na verdade, a cultura da época, né? Quando nós olhamos ali para os costumes, né, daquele povo, na verdade, quando Jesus diz que entrei em sua casa e você não me deu água para os pés, não me deu o beijo, né? Não, na verdade, não me ungiu com óleo. Esse era um ritual, era um costume de boas-vindas. Toda vez que eles recebiam um convidado em sua casa, eles faziam esse ritual como se eles estivessem dizendo para eles que eles estão sendo bem-vindos ali naquela casa. Mas ouça isso, na verdade, Jesus não recebeu esse ritual de boas-vindas por Simão, pelo fariseu que havia o convidado para estar na sua casa. Não é isso que Simão faz. Amém? Quando nós olhamos aqui, ele queria estar com Jesus, ele convida Jesus, mas na verdade ele não recebe Jesus com a consideração que Jesus merecia ser recebido na sua casa. Amém? De um lado nós temos a pecadora. A pecadora ouve falar que Jesus estava na casa de Simão, e quando ouve falar, imediatamente ela vai procurar à sua volta aquilo que ela tinha de valor. Isso, exatamente. Enquanto aquele homem recebia o Mestre em sua casa, mas não dava a ele, não proporcionava a ele as considerações que ele merecia, aquela pecadora estava procurando ali o melhor, algo de valor que ela tivesse para que ela pudesse colocar diante do Mestre naquele momento. Amém? Então, quando nós olhamos para isso, quando a Bíblia diz um vaso de alabastro com unguento, se trata de algo de muito valor naquela época. Isso custava-lhe um preço. Quando nós olhamos tanto para Simão quanto para essa pecadora, nós podemos observar traços diferentes da personalidade. Quando nós olhamos para Simão, nós vemos aqui que a personalidade dele era de uma pessoa egocêntrica, uma pessoa arrogante, de modo que ele se colocou numa posição acima. Na verdade, quando ele olha para aquela pecadora, ele meio que ali, ele discrimina aquela pecadora, né? Como se ela fosse inferior e ele superior. Mas quando nós olhamos, na verdade, para a pecadora se coloca diante do Mestre, não de pé, mas ela se coloca diante do Mestre de joelhos. Ou seja, aquela pecadora realmente sabia qual era o seu lugar perante o Mestre. Enquanto ele se coloca acima e coloca ela abaixo, desqualifica ela por ser pecadora, ela vai aos pés do Mestre porque reconhece tanto a sua condição, como também reconhece a grandeza de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus observa o comportamento dos dois. Sim, é isso mesmo. Jesus observa atentamente o comportamento dos dois. E ao observar o comportamento dos dois, Jesus ele vai contar uma parábola, a parábola do credor. Ele diz, olha, ele fala para Simão, uma vez um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro devia 50. Ambos, não tendo como pagar, perdoou a dívida dos 2. Qual amou mais? E o fariseu Simão respondeu, tenho para mim, mestre, que é aquele que mais perdoou. E ele disse, disseste bem.
olha para essa pecadora. Então, quando Jesus ele conta essa parábola do credor, na verdade, Jesus ele está expondo, ele está se referindo a Simão e a pecadora. Na verdade, quando ele coloca essa situação, Jesus está expondo a condição tanto de um como do outro. Ora, Simão, ainda que devesse pouco, ainda que tivesse pouco a ser perdoado, e aquela mulher, ainda que tivesse muito a ser perdoado, a dívida de ambos ali foi paga. O Senhor perdoou a dívida de ambos ali. Na verdade, o que nós podemos observar é que aqui o importante, o mais relevante, não era aquele que tinha a dívida maior ou aquele que tinha a dívida menor, mas era aquele que soube se colocar e valorizar a presença do Senhor. Escute isso, pegue isso. O ponto principal de Jesus aqui, nas palavras de Jesus, não é aquele que deve mais ou aquele que deve menos, aquele que peca mais ou que pecou menos. Amém? O ponto principal aqui é aquele que soube se colocar diante e perante o Mestre Jesus. Este achou graça maior. Escute isso. Pegue esse segredinho para você aí. Amém? E eu quero dizer para você ainda que Jesus, após contar essa parábola, Jesus ele faz uma crítica direta a Simão, o fariseu. Ele reprova, ele está na casa de Simão, mas ele está reprovando Simão. Quantas vezes nós chamamos o Senhor para a nossa vida, chamamos o Senhor para a nossa casa, mas quantas vezes não damos ao Senhor a consideração que Ele merece? Olha aqui nesse texto, ele estava na casa de Simão, mas ele estava reprovando a conduta. Olha isso. Agora, quando ele se volta para a pecadora, ele elogia a pecadora, ele acolhe a pecadora. Jesus, na verdade, ele olha a atitude dela e, na verdade, Jesus, ele honra ela perante todos. Observe isso. Ele honra ela perante todos aqueles que estavam ali. Amém? Portanto, a forma como eu e você nos colocamos diante de Deus tem o poder de abrir portas que estão fechadas à nossa volta. Sim, e é isso que o Senhor deixa muito evidente para nós nessa passagem. Olha para essa passagem. A situação da pecadora era totalmente desfavorável. A situação dela era desfavorável, de modo que a Bíblia nem o nome dela menciona. A Bíblia não dá o nome dela, dá um título para ela, a pecadora. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aquela que não tem nome, mas que jamais será esquecida pela sua atitude. Escute isso. A Bíblia não dá nome para ela, mas eu quero te dizer uma coisa, a sua atitude, o seu comportamento diante do Mestre Jesus fez com que ela achasse tamanha graça que, na verdade, isso foi registrado, isso foi marcado e jamais poderá ser esquecido. Amém? Quantas vezes, na verdade, nós falamos, mas meu Deus, eu sou pecador. Quantas vezes as pessoas falam, pastora, mas eu sou tão falho, eu já errei tanto nesta minha vida, tantas coisas aconteceram, eu já falei tanto com Deus, né? Eu sou cheio de pecados, na verdade eu sou errante sobre a face dessa terra. Não é verdade? Muitas vezes a gente se pergunta, será que Deus vai me ouvir? Já errei tanto, sou tão errante. Será que Deus vai me conceder essa graça que eu tanto preciso? Sendo eu um pecador, uma pecadora como sou? Quantas vezes nós temos essas indagações, não é mesmo? Quantas vezes Satanás se tira proveito dessa situação? Quantas vezes o acusador das nossas almas, ele vem diante de nós, na verdade, para nos acusar. O Senhor não vai te ouvir não. Você comete muitos erros,
você é falho, você é pecador. Quem é você para que o Senhor possa ouvir a sua oração e tampouco conceder a sua petição? Não é assim muitas vezes? Quantas vezes Satanás vem para nos acusar? Amém? Acusador das nossas almas. Mas eu quero dizer uma coisa ainda para você. Escute isso. A sua oração é ouvida sim. E a sua oração será atendida sim. Preste atenção nesse texto. Essa mulher, ela era pecadora. Embora ela fosse pecadora, ela achou maior graça porque ela soube amar Jesus. Escute isso. Ela soube amar em primeiro lugar. Ela soube honrar em segundo lugar. O fariseu Simão, a Bíblia vai dizer que ele, na verdade, ele amou pouco. Ela amou muito, ela soube amar. Sabe quando que ela soube amar? Sabe quando que ela honrou a Deus? Quando ela se preparou para se colocar diante da presença dele. Quando ela busca aquilo que ela tem de valor para ofertar a ele. Quando ela vai e ela se coloca aos pés dele. Ela soube amar e ela soube honrar aquilo que o homem Simão não soube fazer, embora tivesse menos pecado que ela. Escute isso, pegue isso para você, amém? Quantas vezes nós vemos as pessoas querendo tantas coisas do Senhor, mas não conhecem o princípio de honra. Ela honrou ao Senhor, e porque ela honrou ao Senhor, ela também foi honrada ao Senhor. Escute isso, honre ao Senhor, porque isso é um princípio de honra. Eu honro aqueles que me honram. Honra ao Senhor e você será honrado pelo Senhor. Esta mulher soube honrar e o Senhor honrou ela diante de todos que estavam à vista. Amém? Assim também será com você. E quando eu olho para essa palavra, eu logo me lembro de uma passagem do rei Davi, quando ele diz: não darei ao Senhor algo que não me custe nada. Davi conhecia os princípios de honra. Amém? Por isso que Davi foi um grande rei, honrado por Deus em todas as coisas. Agora, além dela ter honrado Jesus, a conduta dela demonstrou arrependimento, demonstrou quebrantamento e demonstrou gratidão. Quando nós falamos de quebrantamento, eu vou te dar um outro princípio. A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Escute isso. O mundo espiritual funciona através de princípios. Quer ser honrado? Aprenda o princípio da honra. Honre ao Senhor. Quer ter um coração aceito diante do Senhor? Vá a Ele com o coração quebrantado, porque Ele não rejeitará. São princípios dEle. Amém? Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para algo. Jesus reprova aquele homem, mas acolhe aquela mulher. Mas qual é a diferença? O que fez a diferença aqui entre esse homem que recebe o mestre na sua casa, convida ele para cear, para comer, para sentar à sua mesa, e essa pecadora que vai de uma forma ousada num ambiente que não era seu, mas que rompe ali para ver o mestre, para se encontrar com o mestre? O que fez a diferença ali entre o que tornou possível ela conquistar, galgar aquilo que ela precisava diante do mestre? Amém? Escute isso. A forma como ambos se colocou diante do mestre fez toda a diferença para um resultado positivo. Ele foi reprovado, ela foi honrada. O que diferenciou os dois? A forma como eles se colocaram diante do mestre. Amém? Escute isso. O nosso comportamento perante o mestre tem o poder de abrir portas que estão fechadas. As portas que estavam fechadas diante daquela mulher foram abertas. Amém? E o interessante ainda,
olhando para tudo isso, é que Jesus, ele abre o coração dele para aquela pecadora independente de qualquer coisa. Eu quero te explicar isso melhor. Quando nós olhamos para essa história, para o fariseu e para a pecadora, o coração de Jesus se abriu para ela, independente dela ter muito ou pouco pecado. Isso, exatamente. No versículo 47, Jesus diz assim: a quem pouco é perdoado, pouco amou. O que Jesus está dizendo é que aquele que tem pouco pecado, na verdade, ele pouco amou. Jesus estava se referindo a Simão. Na verdade, ele tinha menos pecado do que a pecadora, mas ele também amou menos do que a pecadora. Na verdade, ele tinha menos pecado do que a pecadora, mas ele não soube amar, ela soube amar. Amém? Olha que interessante, o que Jesus está dizendo é: Simão, embora você não tenha tantos pecados como ela tem, você não soube me amar como ela soube, você não soube me honrar como ela soube, você não soube me receber como ela soube. Amém? Então, pegue isso aí para você, em nome de Jesus. Amém? Na verdade, eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, Ele sempre estará aberto, tanto a grandes como a pequenos. O Senhor sempre estará aberto, tanto a grande como a pequeno. Tanto aquele que tem muito pecado, quanto aquele que tem menos pecado. Na verdade, o Senhor sempre estará aberto. Amém? A questão aqui, observe, não é o pecado, não é o tamanho do pecado, não é a quantidade do pecado, mas o ponto principal aqui é aquele que soube amar e soube honrar o Mestre, a presença do Mestre. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você ainda, que na verdade essa pecadora, ela soube amar e ela externou este amor através da sua atitude, ela externou esse amor através do seu comportamento perante o Mestre. Amém? Pegue isso para você. O seu comportamento, a sua atitude perante Ele tem o poder de abrir portas que estão fechadas para você. Muitas vezes nós somos assim, convidamos o Mestre para entrar, mas às vezes não damos a Ele a consideração que Ele merece ter, que Ele merece receber. Amém? Escute. A forma como você se coloca perante o Mestre tem o poder de te colocar ou numa condição como Simão. Na verdade, Simão, ele estava numa condição de reprovação. E a forma como você coloca diante de Deus tem o poder de te colocar numa condição como a daquela mulher de honra. Amém? Enquanto um estava sendo reprovado, o outro estava sendo honrado, independentemente da quantidade de pecados que haviam ali para serem perdoados. Olha isso, pega isso para você. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, na verdade, é: existem portas diante de você que você precisa que se abram? Qual é o nível de consideração que você tem dado a Jesus na sua vida? Qual é a forma como você tem se colocado diante dele? Amém? Isso que eu quero dizer para você, a forma como você se coloca diante dele fará de você ou um admirador, ou fará de você um adorador. Você é um admirador ou você é um adorador? O que vai definir isso é a forma como você se coloca diante do Mestre. Amém? Agora eu quero te fazer mais uma pergunta para a sua reflexão. Quem tem maior honra na sua vida? Quem recebe a maior dedicação do seu dia? São perguntas para você refletir. Esta mulher, na verdade, que a Bíblia não apresenta o nome dela, apenas o título dela, e que tem uma postura que jamais será esquecida
por todos. Na verdade, essa mulher, eu considero ela como uma mulher sábia, como uma mulher inteligente, uma mulher que sabia que Jesus era a única pessoa que poderia mudar a sua situação desfavorável, era a única pessoa que poderia devolver a ela a sua dignidade, transformar a sua realidade, mudar o seu futuro. Amém? Então ela sabia que somente Jesus poderia fazer isso por ela. Então ela soube valorizar a presença do Mestre. O quanto nós estamos valorizando a presença do Mestre. Amém? Agora eu quero fazer algumas observações com você ainda para nós concluirmos. Em primeiro lugar, esta mulher, ela soube investir o que ela tinha de valor na presença do Mestre, ela deu o seu melhor a ele. Em segundo lugar, eu observo que essa mulher, ela foi acolhida por Jesus, embora tivesse muitos pecados a serem perdoados. Essa mulher, ela foi honrada por Jesus. Essa mulher teve as portas que estavam fechadas abertas para ela. Essa mulher conseguiu receber a graça diante do Mestre, de modo que aquilo que ela queria receber, ela recebeu ainda mais. Esta mulher teve uma atitude que jamais será esquecida. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Uma mulher que não teve nome, mas que jamais será esquecida. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra. A questão aqui não é se tem muito ou pouco pecado, quantas vezes Satanás vem para nos acusar, mas não permita que ele acuse você, porque o que Jesus levou em consideração aqui foi a forma, a maneira como ambos se colocou diante dele. Foi isso que determinou um admirador de um adorador. Amém? Foi isso que proporcionou resultados diferentes na vida de ambos. Ambos tiveram a mesma oportunidade, mas com resultados diferentes. Receba. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, aí mesmo onde você está. Eu quero orar por você neste momento. Amém? Querido e amado Deus, Pai, Senhor, eu apresento, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo neste momento, diante de Ti, diante do trono da glória, Senhor, neste momento, Pai, tira de sobre ela toda acusação do mal, Senhor, ó Deus, abre o entendimento, fale ao coração dela, Senhor, neste momento, Pai, Senhor, eu peço a Ti, Pai Santo, ajude, encoraja, Senhor, na Tua presença, Pai amado, ajude ela, Senhor, a se colocar diante de Ti, Pai, de forma que ela ache graça diante da Tua presença. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo, aperfeiçoa na caminhada, Pai Santo, abra as portas que estão fechadas, dê a ela um resultado positivo, Pai amado. Senhor, resposta, experiências, operação de milagres. Senhor, opera, Pai, com glória na vida desta pessoa, Pai. Orienta ela na caminhada, orienta ela na Tua presença, Senhor. Pai, é o que eu peço a Ti, agradeço a Ti por esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E quero dizer a você que se você sente que você precisa de oração ou de uma intercessão, coloque aí o seu nome ou então coloque o seu pedido de oração nos comentários desse vídeo. Eu e a equipe do Maná de Deus, nós estaremos te ajudando em oração. Estamos sempre nos reunindo para interceder por aqueles que já têm deixado o seu nome e o seu pedido, já estão recebendo oração. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.